Ó, tem câmera de segurança pra gente agora? Esse acidente gravíssimo registrado no ano passado, envolvendo um estudante de medicina que estava num carro importado e acabou tirando a vida de um trabalhador. Segundo a investigação da polícia, a denúncia do Ministério Público, ele estava dirigindo o Audi, então, em alta velocidade e ingerindo bebida alcoólica. A polícia investigou, o Ministério Público próprio denunciou e agora a Justiça tem o entendimento de que o caso pode não ser apenas um homicídio culposo. Pode, inclusive, a júri popular. Reviravolta nesse caso, hein, Pedro? Bastante, Parra. Mais de um ano depois dessa história que chamou a atenção não só aqui na nossa região, mas também em todo o país, por conta das imagens de câmeras de segurança, temos essa novidade. Então, relembrando essa história com detalhes, em maio do ano passado, o seu Mauro Lisboa, ele passava aqui pela rotatória da Avenida Maringá com a Castelo Branco, quando ele foi atingido pelo Audi que era conduzido pelo Giovanni Guandelini, de 24 anos. O Giovanni subia a Maringá no sentido à Avenida Tiradentes. Ele atinge, então, o carro do seu Mauro Lisboa, que acaba morrendo na hora. O Giovanni, ele fica dentro do carro, também ferido, chega a desmaiar, é atendido, encaminhado para uma unidade de saúde, mas depois liberado. E as imagens de câmera de segurança, elas mostram que o rapaz, ele atravessa aqui a Avenida Maringá, avançando a preferencial e também em alta velocidade. Isso é constatado pelas câmeras de segurança. E o primeiro entendimento, com as informações e com o material que tinha na época, foi remetido inicialmente como um crime de um homicídio, uma suspeita de homicídio. Só que depois virou ali um crime de trânsito. Por isso, esse processo ele foi remetido para a 5ª Vara Criminal aqui de Londrina. Só que durante a investigação da Polícia Civil, nós tivemos novos depoimentos de testemunhas e também provas que fizeram com que esse processo voltasse para a 1ª Vara Criminal de Londrina. Ou seja, a Justiça voltou a entender, a partir da manifestação do próprio Ministério Público, que esse caso se trata de uma suspeita de homicídio doloso e não um simples acidente de trânsito. Então agora as testemunhas deverão ser ouvidas novamente no processo judicial para a Justiça posteriormente decidir se o Giovanni vai ser julgado em júri popular ou outro tipo de julgamento. Giovanni, que na época era estudante de medicina em uma universidade particular aqui do Paraná. E nós tivemos acesso a um vídeo que foi enviado pelo Dr. Mauro, ele que faz a defesa da família da vítima, ele que dá mais detalhes então sobre o que acontece a partir de agora. Vamos ouvir o Dr. Mauro Barbosa. Esses novos elementos, por exemplo, como a comanda de consumo dele no dia, o prontuário médico e oitivas, compreendeu nesse momento a promotora que sim, o investigado ele assumiu o risco de produzir o resultado por conta da suposta gestão de bebida alcoólica, de ter avançado uma via que era um pare, ele simplesmente ignorou, e a possibilidade de estar dirigindo em alta velocidade. Então, agora o processo vai ser reenviado novamente para a 1ª Vara Criminal, onde vai ocorrer a instrução, onde vai ser colhidas as oitivas das testemunhas de acusação, logo depois das testemunhas de defesa, por final o réu é interrogado e aí sim sai a decisão de pronúncia ou impronúncia desse acusado, ou seja, se ele vai ou não vai responder o crime pelo tribunal do júri. Dr. Mário Barbosa, então, que representa a família da vítima. Até no WhatsApp, que as pessoas comentando, Parra, infelizmente quem mata no trânsito nunca é preso. A gente nunca tem responsabilidade sobre essas pessoas. Eu quero saber do Pedro Marconi o seguinte, o que o jovem estudante de medicina falou, Pedro, na época dos fatos? O que ele relata sobre esse acidente que terminou com a morte de um trabalhador, hein? Na época em que aconteceu esse acidente fatal, o Giovanni Guandelini ele foi levado para a delegacia e ouvido pelo delegado de plantão. No dia estava o Dr. Roberto Fernandes.
O Dr. Roberto Fernandes ele vai listando o que as pessoas apontaram em relação à situação, o estado desse rapaz, que estaria embriagado, em alta velocidade, teria avançado a preferencial, mas o Giovanni, ao lado da advogada, ele prefere não se manifestar. Ele diz que apenas iria prestar depoimento em juízo, ou seja, com o processo correndo já na justiça. Nós temos esse trecho desse depoimento do Giovanni da época, vamos rever agora. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio, dar sua versão só em juízo, mas pode, querendo, dar sua versão agora também. O senhor prefere ficar em silêncio ou prefere dar sua versão? Eu prefiro em juízo. O senhor prefere ficar em silêncio, é isso? Sim. Eu preciso que o senhor fale que o senhor quer ficar em silêncio. Quer ficar em silêncio? Sim. Tá, então vou dar por encerrado o seu interrogatório, ok? Ou seja, não quis dar a versão dele para os fatos, mas nós ouvimos testemunhas também. E o Pedro vai chamar essas entrevistas para mostrar para a gente a suspeita da polícia e do próprio Ministério Público de que ele tinha ingerido bebida alcoólica antes de se envolver nessa batida fatal, né, Pedro? Isso, Parra. Nós tivemos duas situações que fizeram com que tivesse toda essa reviravolta no caso. Uma delas é uma comanda do bar em que esse jovem estava no dia do acidente e horas antes de dirigir o Audi que ele tinha. Essa comanda mostra que ele gastou em bebidas alcoólicas mais de R$1.000. Entre essas bebidas, até champanhe caríssimo. E aí, esse é o primeiro fator. Um outro fator foram os depoimentos de funcionários desse bar, que fica na área central de Londrina, inclusive próximo de onde nós estamos. No depoimento, a funcionária confirma que viu o rapaz bebendo bastante e que ele saiu deste bar para pegar um carro praticamente cambaleando, não conseguia ficar em pé. Nós tivemos acesso ao depoimento dessa funcionária e nós trazemos agora. O valor foi mais ou menos R$1.100. R$1.100? Nem pouco. Acho que ultrapassou R$1.000. E era consumo? De bebida, muita bebida. Bastante bebida alcoólica? Na maior parte, bebida alcoólica. É que é o valor, né, dos combos, geralmente dá um valor mais alto mesmo. Por isso a conta dele eu acho que foi mais alta. Que tipo de bebida vem nesses combos? É vodka, eu não lembro, eu não recordo qual que era, porque tem vários tipos de combo, mas eu acho que geralmente é vodka, energético. A pulseira dele tinha dado esse valor. Só não chegou a ver ele em mesas, assim, só não se recorda dele. E o que a senhora constatou ali quando ele acertou? Que ele estava embriagado? Estava embriagado, conseguia falar, conversar normalmente, só que ele não estava são 100%. É visível então o estado de embriaguez dele. Se colocar o nome inteiro dele, dá pra ver o que ele consumiu no dia que ele foi. Parece que, em certo momento, parece que ele teve uma dificuldade de permanecer em pé. Só se recorda disso? Recordo. Ficou um pouco cambaleando. Só que, igual eu falei, ele conseguiu conversar normal, assim. Conseguia falar. Não deu trabalho pra pagar. Geralmente as pessoas dão mais trabalho pra pagar. A pessoa pode ir pra balada, pode ir pro barzinho, ela pode fazer o que ela quiser, mas desde que não pegue o carro depois, porque vai assumir o risco de se envolver num acidente. Foi justamente o que aconteceu, os depoimentos das testemunhas confirmando que ele realmente havia bebido e acabou matando um trabalhador. Como o Pedro disse, esse caso, então, pode ser levado a júri popular. Tem outro trecho, inclusive, pra gente poder chamar, né, Pedro? Isso, Parra. Esse outro trecho é de um segundo funcionário desse bar que foi ouvido pela Polícia Civil durante a investigação. Ele reafirma que, além do champanhe caríssimo de marca nobre, esse estudante de medicina também teria consumido vodka e outras bebidas alcoólicas, o que fez com que a conta ficasse altíssima, de aproximadamente R$1.100. E que na hora de pagar, esse rapaz ele teria ficado insatisfeito com o valor da conta e arrumou uma confusão nesse estabelecimento. Tanto é que seguranças tiveram que intervir para evitar que pessoas fossem agredidas durante essa confusão, que teria sido promovida por este rapaz que mais tarde acabou atropelando o seu Mauro Lisboa aqui no cruzamento da Maringá com a Avenida Castelo Branco. Vamos acompanhar então esse trecho desse segundo funcionário. Eu tenho certeza que em torno de umas 8h30, 9 horas, mais ou menos, nessa faixa. Ah, tá. E ele ingeriu bebida alcoólica no período que ele ficou lá? Ingeriu. Que tipo de bebida? O que eles estavam tomando na mesa, assim, estava na mesa dele ali, vodka. Vodka. Vodka energético.
Aí estavam quantas pessoas na mesa? Estavam mais umas 4, 5 pessoas mais ou menos. O tempo que ele ficou lá, assim, é que assim, como eu não fiquei em cima da mesa dele, mas eu atendi. E sim, na mesa dele tinha, assim, bebida alcoólica, né, vodka, energético. O senhor viu ele gerindo? Sim. Tava nítido. Tinha um combo que ele fez aqui. Isso, é o combo, que é uma garrafa de vodka e 4 energéticos. Para você dizer mais ou menos quanto deu a conta dele? Olha, pelo que foi, eu creio que deve ficar uns 1.200, uns 1.100 reais. Na hora deu um problema meio assim, tem que chamar segurança e tal, os amigos dele ficaram meio alterados, falando que não. Podia perceber que estava alterado, então. Aí tem um amigo dele que estava mais tranquilo que fez a situação, falou, não, a gente bebeu esse, certo, tal, e foi pagar. Ele deixou o local e por volta da 1 hora? Por aí. 1 hora, um pouquinho por aí, mais ou menos. Bom, a gente já volta a falar sobre esse caso. Nós